da saúde também passa por cada um de nós. A maneira com que lidamos com o nosso corpo, nossos hábitos e costumes também contribuem para que tenhamos a saúde em dia. É a chamada medicina preventiva, que saberemos mais nesse 4º capítulo. Para promover a saúde e evitar adoecimento, nós temos que, reduzir vulnerabilidades, não é? Reduzir vulnerabilidades, se a vulnerabilidade aos problemas de saúde, elas são sempre um conjunto de aspectos individuais, sociais e programáticos, a gente tem que atuar sempre nesses 3 níveis. É importante que a gente se destaque o papel que o Sistema Único de Saúde, né, o nosso SUS, tem na saúde das pessoas. Não é? Foi talvez uma das grandes conquistas da sociedade brasileira nos últimos anos, a construção do SUS. A gente deve procurar os serviços e cuidar da saúde não só quando está doente, não por um problema específico. A gente tem que, de alguma forma, buscar a cada contato com o serviço, ao longo das várias fases da vida da gente, promover a saúde da gente. O que a gente precisa para crescer bem, para crescer saudável, para ter bem-estar, para ter tranquilidade, para combater o estresse, para evitar violência, evitar acidentes, não é? Ao mesmo tempo também, conforme a gente vai adoecendo, o que a gente pode fazer para evitar essas doenças? Vacinação, medidas preventivas mais gerais em termos de educação. E claro, quando a gente está doente já, né, quando a gente não conseguiu evitar a doença, ter assistência médica de melhor qualidade possível, o mais acessível possível. Ninguém consegue construir boa saúde sozinho, não é? A gente está sempre vivendo em comunidade, sempre vivendo em sociedade, então melhorar a saúde deve ser uma tarefa vista coletivamente. O Projeto Esperança nasceu de uma iniciativa da Pastoral da Saúde da região episcopal Brasilândia. Naquele tempo, Dom Angélico e outras pessoas criaram este grupo para ser um apoio e uma força para pessoas de enfermidades múltiplas poderem superar a discriminação, poderem se apoiar um ao outro, e também tem a finalidade de dar formação para essas pessoas, formação prática, para que possam ter condição de enfrentar as dificuldades econômicas também. Vêm médicos, vêm psicólogos, vêm assistentes sociais, trouxemos advogados para que eles, conhecendo a lei, possam buscar seus direitos. Então não é só um trabalho de promoção da saúde, mas é de prevenção de saúde e de busca de solução dentro disso, né? Cuidado com a saúde e também busca dos direitos sociais, moradia, direito à escola, ao vale transporte e alimentação. As pessoas, o que elas precisam não é só de tratamento de doenças, diagnóstico e remédio, não é? É claro, elas precisam tratar das suas doenças, mas é muito importante que que os serviços de saúde respondam a necessidades que não são só o adoecimento, não é? Então, o tempo todo nós devemos cobrar dos serviços, e os serviços e profissionais devem fornecer às populações, às famílias, aos pacientes, orientações sobre cuidados do dia a dia. Através de um exame de rotina, a geógrafa Raquel Bratti descobriu que estava com uma grave doença, mas soube superar e combater esse problema através de alternativas saudáveis. Eu descobri a doença quando eu fui fazer um exame e o laboratório, quando viu o resultado, ele na hora ligou para o cardiologista e eles queriam me internar na hora, porque estava começando uma angina. Aí deu a primeira angina e colocou um stent. Aí a minha filha pediu para o cardiologista fazer uma experiência. Em vez de colocar o marca-passo, contratar um personal. Nós começamos os exercícios, mas assim, muito supervisionado. Tinha dia que não podia nem sair, nem levantar do sofá. Aí foi indo devagarzinho, devagarzinho. Eu tive uma excelente melhora. Mesmo assim, eu tive a segunda angina. Tive a segunda, colocou novo stent. Quando foi agora recente, no carnaval, eu tive um infarto durante uma reunião, uma conferência, e fui às pressas novamente, UTI, aquela coisa. Quando eles já estava melhor, foram fazer os exames, né? E eles foram categóricos, que o que ajudou muito foi o fato de eu fazer exercício. Porque o funcionamento do coração respondia muito bem. Então, se eu não tivesse feito os exercícios, com certeza
absoluta eu não estaria. Primeiro Deus, né? Que sem ele a gente não é nada. E o segundo, o fato de eu fazer exercício. A saúde, né, tanto o serviço quanto nós, devemos estar atentos para isso. Quer dizer, o que antes da doença a gente pode fazer para evitar esses problemas? A gente deve estar sempre promovendo atividade física, porque isso é importante para a nossa saúde de um modo geral, especialmente para a parte cardiovascular. Eu recomendo o exercício para todo mundo, qualquer idade. Por dizer que não tem tempo, isso você faz o tempo. Você dizer, eu sou doente, pois aí que você tem que fazer. Se você é jovem, você tem que fazer para ter uma vida mais longa. Quando você já tem uma certa idade, aí sim que você tem que fazer mais. O exercício ele tem que ser de ponta a ponta da tua vida. A obesidade é uma doença crônica multifatorial que afeta pessoas do mundo inteiro. Apesar de se tratar de uma condição clínica individual, é vista cada vez mais como um sério e crescente problema de saúde pública. Segundo o IBGE, em pesquisa feita em 2008 e 2009, no Brasil a obesidade atinge mais de 12% dos homens e quase 17% das mulheres com mais de 20 anos. 4% dos homens e quase 6% das mulheres entre 10 e 19 anos. Mais de 16% dos meninos e mais de 11% das meninas entre 5 e 9 anos. O que causa obesidade hoje em dia é muito discutido, porque não tem só uma causa, são vários fatores. E o que são esses vários fatores? Muita gente acredita, até a ciência acreditava pouco tempo atrás, que a obesidade era a causa mais genética. Mas hoje a gente vê que 30% é genética e 70% é estilo de vida. Então, o estilo de vida conta muito da pessoa. O que é estilo de vida? O tipo de água que ela bebe, o tipo de exercício que ela pratica, o tipo de alimento que ela coloca para dentro, as relações familiares. Então, tudo isso é muito importante. O tratamento de obesidade, ele tem que ter tanto acompanhamento nutricional, quanto acompanhamento psicológico, quanto acompanhamento médico, e quanto acompanhamento de um personal ou alguém para ensinar atividade física. É muito importante a pessoa que tem a obesidade, que tem esse problema, ela se tratar o mais rápido possível, porque a cada ano que passa a vida da pessoa fica mais difícil perder peso. Eu sempre tive problema com o efeito sanfona. Depois dos 18 anos, começava a fazer regime, emagrecia, chegava no peso que eu queria, aí enjoava, aí relaxava, engordava tudo de novo, depois passava um ano e meio, de mesma coisa, remédio, treino, emagrecia. Cheguei a 115 quilos. Aí chegou o momento que eu falei, não dá mais. Porque eu fui jogar bola, quase tive um treco. A endocrinologista falou que eu tinha que fazer uma reeducação alimentar. E aí eu mudei completamente, assim, de um dia para o outro. Eu falei, não, foi a decisão que eu tomei. Então comecei a tomar água pra caramba, 3 litros no mínimo por dia. Comecei a caminhar, progressivamente comecei a correr. Comecei a bater uma bolinha de final de semana com amigos, pessoal da família. E consegui, em 90 dias, perder 20 quilos. E as pessoas que estão à minha volta falam isso, né? Falam, você ficou mais novo uns 10 anos. E a gente se sente melhor mesmo, acho que a gente até começa a se vestir até melhor, né? Para evitar a obesidade, a pessoa ela precisa primeiro se conscientizar do corpo dela, né? Ela não pode deixar chegar a um nível que ela não vai conseguir mais retroceder aquilo que já foi ganho. Então, o importante é nunca deixar de praticar atividade física. Após os 25 anos, o corpo já começa a mudar muito, o processo de envelhecimento já começa. Então, após os 25 anos, a gente precisa de fazer exercício, não por uma questão estética, mas questão de saúde mesmo. A probabilidade é que a gente comece a ganhar 1 quilo por ano. Então, se você imaginar que em 20 anos você vai estar com 20 quilos a mais, você já está caracterizado como obeso. Então, isso é muito perigoso. A gente tem que tentar manter aquilo que a gente consegue com exercício físico, com boa alimentação, com relações familiares adequadas, com acompanhamento, para a pessoa não ter esse problema. Vontade de comer doce você tem o tempo todo. Vontade de abusar, tomar um vinho, você tem. Mas hoje eu peso o que eu vou comer. A qualidade do que eu vou comer. Hoje eu como comida com mais qualidade, vegetais, carne branca. Uma vez por semana eu como carne vermelha, né? Arroz, um pouquinho de feijão, porque isso é o que eu mais gosto. Doce, refrigerante. Eu dei uma parada total. Hoje sei que eu fiquei daquele jeito porque eu tinha decidido ficar daquele jeito. Não foi por depressão, não foi relaxo mesmo. Foi assim, tô preguiça,
sabe, comer porcaria é bom, porque a porcaria é tudo gostoso, né? Fritura, doce. Então, toda refeição tem que ter esses alimentos de verdade. Tem que ter arroz, feijão, muita salada, né? Pode ter um suco uma vez ou outra. No jantar, pode até repetir o almoço, não precisa ser tão variada a dieta. O importante é você rodiziar todos os dias. Uma alimentação balanceada, com cuidados em relação a exageros, em relação a açúcares, gorduras, álcool, são questões importantes. Mas o mais importante é a gente usar bem o serviço de saúde, procurar explorar bastante os recursos que estão disponíveis, não é? Vacinação, educação em saúde, assistência médica regular, não é? E também estar sempre atento para que os nossos direitos como cidadãos, nos vários campos, né, da educação, do bem-estar social, da saúde em particular, estejam sendo atendidos pelo Estado, não é? Isso depende de uma participação ativa, democrática e constante da nossa parte. E você? Quais cuidados toma com a sua saúde para evitar doenças?